Hoje é o início de uma série, Cases de Inventários de Celebridades. Hoje nós vamos falar do inventário do Chico Anísio. Chico Anísio era um dos artistas mais queridos da população brasileira, um comediante que entrava nas casas das famílias todas as semanas e deixava tudo mais leve e engraçado. Tinha uma visão do nosso país muito crítica e, por ser um gênio da criatividade, ele fez cenas absolutamente memoráveis. Eu posso até dizer imortais, né? Sim, eu acho que imortais. Farão parte do imaginário brasileiro, acredito eu, para sempre. Criou uma infinidade de personagens e, por mais jovem que você que está me assistindo seja, um deles, pelo menos, você já ouviu falar. Foram nada menos que 65 anos de carreira e ele é autor de mais de 200 personagens. Você ouviu bem, 200. Ele foi um gênio, um gênio. Falava de sociedade e política sempre se valendo dos seus personagens e deixava mensagem dentro das casas brasileiras. Mas por que uma advogada que trata de holdings familiares estaria aqui falando de Chico Anísio, né? Quer saber? Então fica comigo. Eu sou Márcia Romano Vaz, eu sou advogada especialista em holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório e eu tenho muita informação para te passar sobre esse assunto. Assista! Bom, claro que por ele ser um artista de muito sucesso, ele recebia um salário altíssimo de R$600 mil por mês e de direitos autorais o equivalente a 100 mil por ano. Ao longo da vida formou um patrimônio de 4 milhões, declarado, né, ressalte-se. Ele faleceu infelizmente aos 80 anos de idade, em março de 2012. Portanto, hoje nós estamos aqui, depois de 10 anos, para falar do inventário dele. O inventário começou já em conflito quando da apresentação de quê? Tcharam! Do testamento. Sim, para coroar esse caso havia um testamento, para complicar, deixar tudo mais bagunçado, é claro. Afinal, é para isso que serve o testamento. A briga se iniciou entre a viúva e os filhos dele, os quais contestaram o testamento. Esse dizia que os bens materiais ficariam para ela e os filhos ficariam com os imateriais, ou seja, os direitos autorais. Em tese, esse era o desejo do falecido Chico. Mas o testamento foi anulado, simplesmente porque um dos filhos dele ficou de fora, não constava do testamento. Esse filho é nada mais, nada menos que o seu boneco. Lembra dele? Ele, que havia seguido os passos do pai, já era também uma celebridade na escolinha do professor Raimundo, onde o Chico era o professor. Vocês lembram? Pois é. Mas a lei brasileira não permite que haja deserdamento. Nenhum filho pode ficar de fora. E isso foi suficiente para dar início ao processo de anulação. E nesse meio tempo, o inventário ficou lá parado esperando decisão. A anulação aconteceu. E só então deu-se início ao processo do inventário do zero. Aí tudo se concentrou em uma única cesta. Bens materiais, bens imateriais e todos os herdeiros. Tudo no mesmo balaio. E que balaio! Claro que nesse inteirinho vários episódios públicos ocorreram. Um deles muito infeliz foi o comentário que a viúva fez em sua rede social sobre a morte de um dos filhos do Chico Anísio, que aconteceu com 39 anos de idade apenas. Apesar de jovem, ele faleceu de Covid. Mas não é que a viúva fez uma declaração irônica falando sobre o fato dele ter ficado discutindo a herança do pai com ela durante 10 anos, herança que ele jamais receberia, segundo ela, e acabou falecendo. Comentário mais que infeliz. Os irmãos ficaram enfurecidos com a publicação da viúva e foi mais um rastilho que acendeu pólvora para que os conflitos continuem por mais uns 10 anos. A questão é que desses 4 milhões, hoje tem uma dívida no inventário de mais de 7 milhões de reais. Valores de condomínios, IPTUs que não foram pagos, os médicos que cuidaram do Chico no final da vida, o Hospital Samaritano também não foi pago, tem uma dívida, uma execução fiscal gigante de uma empresa que ele mantinha com a viúva. E aí, antes do falecimento do marido, ela sai do quadro societário numa manobra muito esperta. Conclusão, a execução ficou só para o espólio, mas em contrapartida ele jogou o problema dentro da família que nem constava da empresa. É óbvio que ainda tem patrimônio, porque se tem gente brigando, tem patrimônio. Por enquanto, porque a briga continuando, essa dívida só vai aumentar. Ela está hoje acumulada em 7 milhões, em 10 anos. Em breve ela vai estar na casa dos 10, dos 15, dos 20 milhões. Ou seja, o patrimônio do Chico Anísio tem dia e hora para acabar. Está derretendo no meio do calor dos conflitos dos herdeiros.
Por causa dessa confusão interminável, ninguém vai receber nada, absolutamente nada. Uma pena. Pena que o Chico não fez um planejamento sucessório através de uma holding familiar. Caso houvesse constituído um sistema, nada disso estaria acontecendo. Seu patrimônio estaria nas mãos de seus herdeiros, da forma como ele planejou, sem litígios, sem inventário. Pense nisso. Os conflitos familiares surgem do nada após o falecimento do patriarca e da matriarca. Não deixe de fazer o seu planejamento sucessório através de uma holding familiar. Esse é o primeiro vídeo da série Inventários de Celebridades. Não deixe de assistir os próximos. E me siga nas redes sociais, Instagram e Facebook. Não deixe de deixar o seu like ou também o seu dislike, quem sabe você não gosta. Te agradeço por me assistir. Obrigada, até o próximo vídeo da série.